Vamos conversar agora com o professor Eustógio Dantas. Ele é professor da pós-graduação em Geografia da UFC e também sócio do Instituto do Ceará. E a gente vai conversar sobre essa cidade, professor, que ela é tão plural, tão difícil muitas vezes de decifrar, e algo que é muito interessante está dentro das suas pesquisas, que Fortaleza é uma cidade litorânea que não nasceu olhando para o litoral. Como é que é isso? Como é que a gente pensa essa cidade dessa forma? Bom, a cidade de Fortaleza completa 300 anos, mas falar de 300 anos para uma cidade é muito jovem, né? Existem cidades que você confere a idade de 7.200 anos, então quer dizer, ela é muito jovem nessa perspectiva. Mas mesmo dispondo desta jovialidade, somente 300 anos, muitas coisas aconteceram nessa cidade, desdobramentos que na realidade suscitaram contextos bem inusitados. E um dos contextos que eu tive a oportunidade de analisar nessa perspectiva e no concernente à cidade de Fortaleza foi justamente essa caracterização de uma cidade litorânea e que dava as costas para o mar. Isso segue uma característica não só da cidade de Fortaleza, mas das cidades antigas, né, que naquele contexto, naquela situação, elas não valorizavam os espaços litorâneos. E nessa não valorização dos espaços litorâneos, todas essas cidades elas se voltavam para a região produtora de riquezas. E a partir desse voltar-se para essas regiões produtoras de riquezas, eles visavam extrair os produtos valorizados à época. E no caso da cidade de Fortaleza, o produto que alavancou, que tornou a cidade uma das cidades mais importantes do Nordeste brasileiro, foi a produção do algodão, né? Então, com a produção do algodão, a cidade de Fortaleza ela adquire uma relevância e um poder também político, não só econômico, mas um poder também político, e desbancando inclusive a elite existente em outras cidades importantes do Nordeste, especificamente a elite pernambucana, cuja essência era a produção de açúcar. Bacana. É nessa época que essa riqueza muito grande aparece por conta do algodão, que Fortaleza não olha para o litoral, mas passa a olhar além do litoral, lá para a Europa e traz essas características para cá. Isso. Sim. Porque na realidade o que é que acontece? No sentido de atender uma demanda proveniente da Europa, Liverpool, mais especificamente, né? A cidade ela se molda no sentido de captar toda a produção de algodão que era feita ou obtida no sertão, né? no interior da cidade, e passa a exportar esse material, esse produto, e a cidade nesse sentido ela adquire importância, significado. E dessa importância e significado você tem uma constituição de um fluxo demográfico importante, porque as elites que anteriormente se assentavam no sertão, associadas a outra cultura, que era a cultura pecuarista também, né, que a base inicial foi a criação de gado, a produção de carne seca, né, e a constituição das fazendas no sertão. Essas elites se constituíam, se mantinham, se instalavam no sertão, e com essa opulência, com esse desdobramento da economia a partir do algodão, essas elites elas se transferem do sertão para a cidade de Fortaleza. E um dado bem interessante, porque quando elas se transferem, elas trazem consigo uma consciência, um entendimento, uma prática, um gênero de ação e um gênero de política que eles acabam implantando na cidade de Fortaleza. Um dado interessante é Eduardo Campos, que ele faz um comentário interessante quando fala da cidade de Fortaleza, e ele diz que a primeira vez que ele viu um sítio característico do sertão foi na cidade de Fortaleza. Então, o que representa uma elite que chegou na cidade, transformou a cidade, importou uma tônica urbanística representativa e o que significava dizer, estando em Fortaleza, você tinha uma paisagem representativa do sertão, que de uma certa maneira demonstrava, né, como essa elite ela adentrou no domínio dessa cidade, transformou e a constituiu. Nessa constituição, ela passa a ser entendida no tempo, compreendida no tempo e validada no tempo enquanto a capital do sertão. E essa capital do sertão, ela conseguiu atingir esse auge com
o esfacelamento de outros núcleos urbanos importantes no estado do Ceará, mais especificamente núcleos urbanos como Icó e Sobral, que ficaram na dependência da cidade de Fortaleza e foram, com o tempo, retirados do circuito de circulação de mercadorias, perdendo o seu papel, que na época eram núcleos urbanos importantes, para a cidade de Fortaleza. Então, na realidade, para ela crescer, para ela se consolidar, ela acabou destruindo Icó e destruindo Sobral. Entrou em competição e nessa competição ela secundarizou essas cidades que eram núcleos urbanos importantes do Brasil colônia. E isso aconteceu por conta do mar. O mar teve uma influência importante para deixar Icó e Sobral de lado e Fortaleza ter essa pujança. Não, foi o mar não. O mar não é ainda o momento do mar, porque ela continuava, ela dava as costas para o mar ainda, né? Mas eu digo o mar por conta das exportações, a facilidade de exportar daqui. Sim, o porto, né? Por conta do seu papel enquanto cidade portuária. Sim. Entendi. Nesse sentido, sim. O que eu achei interessante, né? O senhor falou essa questão da capital do sertão, porque as pessoas vinham do interior e traziam consigo, queriam trazer um pedacinho do interior para cá, faziam esses imóveis, digamos assim, com essas características do interior. E aí entra por volta de 1900, fim de 1800 para 1900 e vem uma vontade de ter um charme europeu aqui, de olhar para Paris e trazer as coisas de lá para cá. Por que a gente perdeu essa característica do sertão em Fortaleza e quis trazer a Europa para Fortaleza? Sim, o trazer a Europa diz respeito à vontade que a elite tinha de se transformar o país em Ocidente. Então, lógico e obviamente essa elite ela vai implementar políticas de urbanização e políticas vai implantar políticas de modernização que vão fazer com que essa cidade ela se torne um espelho do que eram as cidades europeias. E é nessa perspectiva que talvez se coloque a questão que você colocou inicialmente no que concerne a aproximação da cidade em relação ao mar, né? Que ela deixa de dar as costas para o mar e ela descobre o mar. Então, nós estamos falando nessa perspectiva da incorporação das práticas marítimas modernas que foram inventadas no Ocidente, mais especificamente o banho de mar, né? Os banhos de mares. E esses banhos de mares fizeram com que uma sociedade inteira se voltasse para as regiões praianas, valorizando essas regiões praianas e constituindo uma ambiência marítima nessas cidades que anteriormente davam as costas para o mar. Então, na cidade de Fortaleza, esse processo ele se deu no início do século XX, entre 1920 e 1930, quando a elite local começa a utilizar as praias como locus para a cura das doenças que os acometiam. E eles buscavam essas praias para tratamento de saúde, principalmente de doenças pulmonares e do estresse. O que faz com que a cidade de Fortaleza ela adquira uma importância na escala nacional, uma fama na escala nacional, enquanto um lugar no qual as pessoas podem curar ou tratar as doenças que os acometiam. Isso gerou um problema seríssimo na cidade à época, porque estamos falando na perspectiva, estamos falando especificamente da questão da pneumonia, né? Então com o problema da tuberculose. Sim, da tuberculose mais especificamente, e na tuberculose acreditava-se que ficar numa ambiência marítima como a cidade de Fortaleza, as pessoas chegavam a curar a doença. Não, eles fizeram isso, se deslocaram para essa cidade, se estabeleceram nessa cidade, mas encontraram aqui uma ambiência que, pensando ser da cura, mas as pessoas não tinham o conhecimento e a consciência do problema daquele doente que migrava para cá e se instalava na cidade de Fortaleza. Não sabiam o significado da doença, como tratar a doença, como se prevenir. Então tivemos uma crise e o número de tuberculosos na cidade de Fortaleza, ele atingiu um ápice com um contingente superior à da cidade de São Paulo, que era a cidade mais acometida pela tuberculose. Então você tem a lógica de ser uma cidade conhecida e famosa enquanto propícia para o tratamento de doenças pulmonares, acabou gerando um contexto de adoecimento das populações que habitavam nesta cidade. Impressionante, né? O senhor falou dessa questão do banho de mar, né? Da cidade que deixou de olhar para o sertão e passou a olhar para o mar. Aí a gente lembra ali da Vila Morena, na Praia de Iracema. Sim. Foi um papel importante ali de José Porto. Ele é pernambucano, né? A origem dele é pernambucana. Sim. E ele veio para lá para justamente tratar de um problema de saúde.
Ele tinha sido acometido também de tuberculose, trouxe a esposa, né, a Moreninha, né, a Moreninha, se estabeleceram lá e foi ele aquele que construiu a primeira, segunda residência na praia de Iracema. Ali se deu o primeiro contato da cidade com o mar, vis-à-vis a constituição de uma prática que até hoje ainda é muito importante, que é a prática da vilegiatura, do veraneio, né? Que leva e que faz convergir para as praias um volume de pessoas não pensada, não imaginada no passado. O próprio Eduardo Campos faz uma observação bem interessante quando comenta isso, né? Ele fala nos anos 20, nos anos 30, dizendo: existe um movimento atual na cidade de Fortaleza e que as pessoas começam a comprar segundas residências na praia. Então, Eduardo Campos achava que essa lógica de ocupação da zona de praia por segunda residência não tinha uma caracterização, não tinha uma consistência, não tinha uma sustentabilidade. Então, por quê? O movimento base dessa lógica era aquele associado aos espaços do sertão ou das montanhas, onde a população local, a elite mais especificamente, mantinha segundas residências, chácaras, sítios, para os quais eles se deslocavam durante um dado período do ano para repor as energias, para curar as doenças que os acometiam. Bom, ele se enganou, né? Na realidade, o movimento ele adquiriu importância e hoje o fluxo maior de pessoas para as praias, no sentido de ocupar as segundas residências, é bem superior àqueles dirigidos ao sertão e às montanhas. Isso foi fundamental para a cidade de Fortaleza, para se tornar uma potência turística? Teve essa importância aí? Faz parte de uma construção, né? Essa parte faz parte de uma construção. Então, de fato, você tem um movimento lento e gradual de configuração do que seria uma cidade litorânea, que abre um espaço para a constituição de uma outra economia pautada na dimensão do turismo. Eu queria entender uma coisa. Nós trouxemos de fora, o senhor já comentou aqui essa parte da Belle Époque, né, que traziam essas características europeias para cá. E passa um tempo e essa vontade de ter o charme europeu aqui, ela parece deixar de existir. Hoje a gente vê uma cidade que não consegue preservar aquilo que já foi tão importante para as suas elites. Por que isso acontece? Talvez uma discussão interessante, porque quando nós está falando na perspectiva do planejamento, né? Do planejamento mais especificamente. Quando nós falamos na perspectiva do planejamento, no caso do Brasil, há uma discussão antiga, né, entre os urbanistas que falam nesse momento, no contexto, né, nesse contexto, da constituição de uma cidade que é fruto do acaso, que é fruto do improviso, que não tem nenhum pensar. E que é essa característica que nós acabamos assimilando e trazendo para a configuração das nossas cidades. Então, dizer ser uma obra do acaso significa dizer os portugueses não tinham uma política efetiva de urbanização e nem traziam consigo uma lógica de urbanização específica, representativa dessa cultura, que é a cultura portuguesa ou a cultura ocidental. Então, nesse sentido, a cidade elas têm essa caracterização que nós visualizamos, né, de um dado desorganizado, sem previsão, sem consistência, sem cuidado, sem zelo em relação ao patrimônio. E com isso a gente começa a olhar para frente, né? Sim. Como é que a gente está construindo a nossa Fortaleza lá de 2126? Como é que ela está sendo gestada hoje? Bom, aí nós temos nessa caracterização de uma cidade, aí tem que dizer, uma cidade que é uma cidade periférica, né? E ser uma cidade periférica significa dizer, se colocar em uma relação de subalternidade em relação a outros núcleos urbanos na escala internacional. E nesse meio termo ainda uma leitura de uma elite de que tem que reproduzir um modelo de cidade aqui nos trópicos, né? Esse é um dado interessante. E essa elite, ela insiste nesse modelo. Insistir nesse modelo significa, na realidade, descartar outras formas de entender, de pensar e de viver na cidade. Nós estamos falando especificamente das populações tradicionais, né? Então, quando eles aqui se instalaram, eles fizeram tábua rasa da natureza, tábua rasa
da sociedade. Então, não consideraram as populações que aqui existiam e implementaram uma política pautada em um modelo que não era um modelo que tinha uma sustentabilidade localmente. Essa lógica adquire uma conotação mais complicada em uma cidade como Fortaleza em função da sua condição de periferia. E aí nós temos uma questão que é muito complicada, pensando na perspectiva do futuro, né? Porque nós temos uma cidade que ainda tem em si problemas que possui desde a sua implantação, desde o seu primeiro ano, né? Desde a época colonial, e que não conseguiu suplantar. Então nós temos problemas no que se refere à perspectiva da propriedade da terra, da concentração de renda, da miséria, da fome, da pobreza, né? E essa cidade ela traz em si esses problemas. E além de trazer em si esses problemas, ela tem que lidar com questões mais contemporâneas, né? Mais especificamente a problemática ambiental. Quando a natureza, na realidade, ela se coloca enquanto um tema transdisciplinar e impõe àqueles que pensam a cidade a consideração do referido para a resolução de problemas emergentes vis-à-vis as mudanças climáticas. Como é que uma cidade como Fortaleza, que não resolveu seus problemas do passado, vai conseguir lidar com problemas mais recentes e que são de representatividade e de significado igual ao que ela ainda guarda em si na sua essência? E aí? Este é um problema. Então, nós vamos ter que, concomitantemente, pensar uma cidade olhando para o passado e dialogando com aquele em relação aos quais os colonizadores não dialogaram no passado. Essa é uma questão complicada, né? Temos que dialogar. Significa dizer, olhar para a cidade, vamos ter que olhar para as populações que foram desassistidas, desconsideradas, não ouvidas, não contempladas e que justificam a existência dessas cidades precárias que nós temos nos países, em países como o Brasil, né? Mas o senhor vê um movimento nesse sentido de olhar, por exemplo, as políticas públicas têm olhado para essa população invisibilizada lá atrás, invisibilizada hoje, vão ser populações invisibilizadas no futuro. Você fala na perspectiva da política? Da política pública. Da política porque eu acho que essas discussões até existem, mas depende de uma política que coloque aqui essa discussão para frente. Né? No que se refere à política pública e o planejamento, mais especificamente, há grandes avanços. Porque o Brasil e a África do Sul, eles foram responsáveis em escala internacional pela implementação de uma prática, de um procedimento de planejamento inovador, que implicava na dimensão do participativo. Participativo significaria dizer, né, você ouvir a população no que diz respeito ao que ele intenta, o que ele pensa, o que ele projeta de cidade. Isso foi uma inovação, né? Abalou o mundo inteiro, né? E nós acabamos implementando esse modelo no Brasil. Antigamente o planejamento pensava mais na perspectiva de criar traçados quadrangulares para que as cidades cresçam, se expandam. Hoje você não pensa só nessa perspectiva, você tem que pensar na cidade, tem que pensar no seu tracejado, mas tem que pensar no que aqueles que moram na cidade pensam sobre a cidade e almejam no que se refere ao que essa cidade deve se transformar. Então, teoricamente, isso se apresenta, mas na prática não é tão simples, né? Na prática não é tão simples, porque quando nós vamos para a prática, na realidade, o que acabou acontecendo predominantemente é que a dimensão da participação ela foi reduzida em alguns lugares, em alguns momentos, a simples e minimamente juntar pessoas nos lugares, apresentar proposições de alteração na cidade e as pessoas dizerem que são favoráveis ou não são favoráveis, né? No primeiro momento foi isso que aconteceu. Aí, na sequência, esse quadro, esse contexto, ele vai melhorando, vai se aperfeiçoando. Hoje, essa lógica ela já é bem mais diferente, né? As pessoas têm uma participação efetiva, compõem conselhos, compõem comitês, discutem, pensam a cidade, são formadas, também dão informações a esses grupos de técnicos que também participam dessa cidade e acabam
se colocando e tendo essa dimensão da articulação de ideias, né, de ideias e de valores, né? Então você tem essa questão. Então, não está igual como no passado, está diferente. Mudou um pouco. E tecnicamente também há avanços. Então, atualmente há uma possibilidade, a constituição de algumas metodologias participativas, como nós temos até a título de exemplo aqui no Departamento de Geografia, que é a utilização da cartografia social. Então tem colegas nossos que trabalham com a dimensão da cartografia social, associada à dimensão do planejamento, e é o momento no qual eles conseguem atrair a população, chamar a população e, ao ouvir a população, construir mapas que dão a ideia das cidades que as pessoas pensam e projetam para o futuro, sendo um forte subsídio para os gestores, os pensadores, os planejadores, né? Porque eles conseguem, de uma certa maneira, se colocar em relação àqueles que habitam as cidades. E é uma metodologia voltada estrategicamente e preferencialmente para as populações tradicionais. Sim. E os gestores, os políticos que precisam colocar em prática tudo isso que é discutido nessa participação da população, eles estão, a seu ver, trabalhando como devem para construir essa fortaleza boa para o futuro, ou esse negócio está meio... Sim. Falamos na perspectiva da configuração conceitual do planejamento, como ela evolui, de técnicas pensadas por estudiosos para lidar com essas questões que são problemáticas, da participação, né, do entendimento e consideração, mas as outras duas dimensões, elas são muito relevantes e também devem ser consideradas, né, que é a econômica e a política. Lastimavelmente, não há uma sensibilização como deveria existir de boa parte, vou dizer da totalidade da classe política. Não, tem pessoas muito preocupadas com essa questão e que dão a vida e que constroem um nome em função disso. Então, a maioria sim, a maioria não, aliás, é um pequeno grupo que ainda acaba tendo uma dedicação, uma importância significativa. Porque senão as cidades seriam mais caóticas do que elas já são, né? Então, nós podemos imaginar que as cidades brasileiras poderiam ser mais caóticas do que atualmente, poderiam, né? E elas não são porque existem ainda políticos que têm esse gênero de sensibilidade. A dimensão mais complicada, mais sensível nessa perspectiva é a dimensão econômica. Lastimavelmente, nós temos uma elite econômica no país muito provinciana, que pensam mais nos seus empreendimentos do que no que eles deixarão para as gerações futuras. Ou seja, no que eles deixarão para os próprios filhos. Estão mais preocupados em terem produtos a oferecerem aos consumidores das cidades do que de oferecer uma cidade para os consumidores. Essa é uma questão delicada. Então, oferecer uma cidade aos consumidores traria mais retornos econômicos para eles do que oferecer produtos para consumidores numa cidade. Enquanto nós não tivermos essa sensibilização, o custo para a sociedade inteira será muito elevado. Estou falando para a sociedade, não é segmento da sociedade, a sociedade inteira. Para os políticos, para a classe política, para os empreendedores, para as populações menos abastadas, para, sei lá, um conjunto de atores, de segmentos que eventualmente se colocam na cidade, né? Então, temos que adentrar nessa dimensão, talvez para nós termos uma cidade, principalmente num momento como esse, que é de mudanças climáticas, né? Então, há apontamentos feitos por estudos da NASA que dizem que a maior parte das cidades brasileiras que se encontram no litoral, elas serão tomadas pelo mar, né? Então, isso é questão de tempo. 50 anos, 60 anos, o que nós entendemos hoje enquanto cidades litorâneas vai mudar completamente, né? A cidade de Fortaleza terá
boa parte dela tomada pelo mar, né? Então, nós temos a configuração de um quadro sensível, né? Delicado, para um futuro relativamente próximo. Então, estamos falando de futuro. O futuro é esse, né? O futuro é quando o natural, na realidade, ele adentra na cidade e cobra o seu preço. E o preço é elevado. Um preço elevado que deve ser pensado, que deve ser, como se diz, considerado no sentido de não serão uns ou outros que perderão. Todos perderão. Né? Todos perderão. Então, não é aquela história, eu sou mais potentado, eu tenho dinheiro, eu tenho poder político, eu vou poder, em função disso, fazer da forma que eu quero. Não, o custo será muito elevado. O Estado não poderá arcar com esse custo, que é muito elevado. E muitas pessoas vão perder parte mais do que substancial da economia que eles dispõem, né? Que é um movimento, como eu posso dizer, que se dará, que será implementado no tempo e que nós temos que nos colocar em relação a ele, senão nós não teremos mais futuro, né? Não temos mais futuro. Caramba. Eu não gosto de lidar com essa perspectiva de hecatombe, né? Uhum. Mas o momento atual, ele lembra um pouco disso, né? Então você fala assim, um dado interessante, nós não podemos construir empreendimentos como nós construímos no front marítimo da cidade. Os espigões. Nós não deveríamos. Há muito tempo nós deveríamos ter recuado. Porque isso vai suscitar problemas como o que nós já conhecemos. Vou dar um exemplo clássico aqui. Aqui para nós é na praia aqui que nós estamos, né? Essa parte de Caucaia, fica Icaraí, Iparana, ela é uma parte atingida por esse movimento de configuração de um contexto no qual esses segmentos da população não levaram em conta esse cuidado, essa precaução no que se refere a ocupar o front marítimo. Eles artificializaram, né, toda a planície litorânea. Essa artificialização impede o fluxo de areia. Esse fluxo de areia vai fazer falta nas praias. Ao fazer falta nas praias, você tem a intensificação do movimento de erosão, e esse movimento de erosão ele vai atingir as pessoas que moram nessas praias. E o atingimento significa dizer destruição de casas e migração de populações. E essa lógica de migração de população, a primeira que nós tivemos foi a Praia de Iracema, né? A Praia de Iracema, a antiga Praia do Peixe, ela passou por um movimento como esse, né? Após a construção do porto e a lógica de artificialização implementada na cidade de Fortaleza, a praia foi erodida e após ser erodida, a população que lá se estabelecia mudou para o Meireles. Os políticos associados a alguns técnicos, eles se dizem cientistas, mas eu não sei se eles são cientistas. Eles são técnicos, eles entendem de movimento das ondas, eles entendem do fluxo de sedimentos, eles entendem dos materiais para produzir espigões, mas que não resolve o problema. O que acaba acontecendo é, quantos mais espigões nós construirmos, mais praias erodidas nós teremos na sequência. Porque você terá um movimento no qual você contém a erosão num ponto, ao conter a erosão também você cria problemas para o fluxo de sedimento e a erosão ela vai para a praia vizinha. Então, tudo começou, como eu disse, na praia de Iracema, Praia do Peixe. Depois foi para onde? Veio para cá, correndo. Está aqui no Icaraí. Caramba, Icaraí. Amanhã será em Cumbuco. Tudo em função dessa persistência de um modelo que não resolve o problema. Então nós temos que pensar numa lógica de fato de que a cidade e as pessoas de fato conseguissem dialogar com a natureza. E esse diálogo significa dizer, saber viver nas praias. E saber viver nas praias não é o que está sendo feito na contemporaneidade na cidade de Fortaleza. Então nós temos uma tônica de urbanização da planície litorânea, ampliada a cada dia que passa, e nessa ampliação você tem cada vez mais a destruição do que seria uma dinâmica apropriada de convívio das populações com o mar. E para a gente entender o que é que esses super prédios podem provocar, não, eles por si só não vão mexer nas correntes marítimas, mas
em que eles impactam diretamente, que a população, após essa série de construções, vai começar a sentir por aqui? É um problema que para nós não é problema, nós nem sabemos se isso é problema, a questão do sol, né? A luminosidade, o sol. O que caracteriza as praias enquanto um ambiente propício para o lazer é justamente o dispor dessa possibilidade de você tomar banho de mar, tomar banho de sol. Com a construção desses prédios elevados, você tem uma tônica de artificialização que leva à constituição de áreas de sombreamento nas praias. Então chegará um dado momento que nós não poderemos tomar banho de sol na praia na hora que queremos, porque ela será impedida em função do sombreamento gerado por esses prédios que são construídos. Isso mexe com tudo. Ventilação também? Ventilação acaba complicando, né? Também tem tudo, porque aí você tem também sim, também. Mas o mais complicado... Bom, a questão é, cidades litorâneas e praias. Os usuários que procuram as praias, eles procuram as praias porque nela existe uma ambiência específica. Uma ambiência específica que é a ambiência marítima. Essa ambiência marítima significa dizer, essa pessoa vai estar lá em contato com a natureza, um contato pleno, no qual ela está em contato com a água, o ar e o sol, a insolação, né? Então, terá sol. Se você tira o sol, ela perde a atratividade. Quem irá visitar uma praia sombreada? E aí pode gerar até um fluxo para um outro ponto não imaginado da cidade. Sim. O negócio não é fácil, não. Não é fácil pensar cidade, principalmente da perspectiva do futuro, quando as pessoas não têm uma sensibilidade, né, vis-à-vis aqui. A cidade não pertence a elas, a cidade pertence aos filhos delas. Do futuro da cidade, ela tem que constituir um quadro de diálogo com o passado. Os políticos e os empreendedores têm que tomar consciência do que é a cidade de Fortaleza, da sua condição enquanto uma cidade periférica. E na sua caracterização enquanto uma cidade periférica, eles terem a hombridade de ouvirem as pessoas que se encontram nessa cidade, sobre a cidade e o que podemos construir nessa cidade no futuro. Não mais se espelhar em modelos, em padrões extemporâneos. Não é querer transformar a cidade de Fortaleza em uma cidade ocidental, a exemplo do Belle Époque, né? Então transformar a cidade em uma Paris, digamos assim. Não, é construir uma cidade de fato, associada às características que ela dispõe. A sua base material concreta, o seu sítio urbano, as populações que aqui existem e os entendimentos dessas populações e dessa sociedade vis-à-vis o traçado que essa cidade deve dispor, né? Então, acho que nós gastamos muito tempo reproduzindo modelos de cidades aqui e atualmente nós devemos pensar no nosso modelo de cidade. Então, qual é o nosso modelo de cidade? A Fortaleza deve virar uma Miami? Uma boa pergunta, né? Deve virar uma Miami? Eu não acho que seja um bom percurso. Algumas pessoas acham que sim, é legal, né? Mas eu acho que poucas pessoas têm interesse em ir a Miami, né? Isso não atrai novos fluxos. Para atrair novos fluxos, você tem que ter algo de diferente. E nós não estamos conseguindo oferecer esse algo de diferente. E qual seria essa sua cidade? Bom, a minha a cidade de Fortaleza, para mim, ela é uma cidade litorânea marítima. Daí nós não escapamos. Ela se constitui enquanto tal, né? Então, para mim, é uma cidade litorânea marítima. E uma cidade litorânea e marítima que deve ser uma cidade como expressão da população que nela habita.